Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica e sou host desse podcast. E toda semana a gente está trazendo aqui empresários de uma pessoa, grande empresário aqui da nossa região, para a gente conhecer um pouco da história das suas empresas, das suas trajetórias, sempre com o objetivo de inspirar você que ou é empreendedor ou está começando a sua trajetória empreendedora, a se inspirar nas histórias desses grandes empresários aqui e motivar você que está aí nessa caminhada do empreendedorismo, que como a gente estava conversando aqui no início, é desafiadora. Hoje eu estou com dois grandes empresários que são um dos principais players aqui no mercado de uma pessoa no segmento de turismo, não é isso? É o World Tour. Falei certo, não falei? Estou com Rafaela e Antônio. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de participar do podcast. Sejam muito bem-vindos. A gente agradece demais. E hoje eu falei para eles, olha, eu sei que vocês já são grandes, eu sei que vocês têm grandes histórias para contar, mas eu sempre gosto de começar pelo início, né? Porque uma das grandes características do empreendedor é sempre olhar como o empreendedor está hoje. Sim. Ah, mas ele hoje está isso. E não imagina as coisas que o empreendedor passou para chegar onde está hoje, né? E eu queria saber, como foi... Primeiro, como foi o início de vocês? Como que vocês foram parar no turismo? Sempre quiseram trabalhar com turismo? Como que foi esse início? Da agência, né, da World Tour, partiu mais de uma iniciativa que eu tinha de abrir um negócio para mim, não sabia o que era, não fiz um estudo, mas eu estudava numa escola que uma agência fazia viagens lá, né, com adolescentes. Então eu vi aquilo, conhecia o filho do diretor da escola e perguntei a ele, rapaz, vamos abrir, né, uma agência? Isso há quantos anos atrás? Foi em 2003, eu tinha 23 anos. 3? Em 2003. Mais de 20 anos, a gente tem 2024. Vai completar 21 anos. A gente abriu, mas não tinha tanta experiência, a gente sofreu muito no início. E foi aí também que eu conheci Rafa, que também começou, né, com a agência... Muita gente não sabe, mas eu comecei com uma agência minha e depois, com 3 meses de agência, que eu conheci a Antônia. Ah, então vocês tinham começado o mesmo projeto, mas separados. Separados e muito próximos um do outro, fisicamente, no tempo e no espaço também. E a gente se conheceu e já pegou afinidade logo no início. Rafa, quando viu, fez assim, esse vai ser meu esposo. Foi match de... Deus já deu match. de primeira. A gente se conheceu numa viagem, indo conhecer um hotel. E aí, a gente já criou uma afinidade. Eu comecei na época, ele não sabia emitir passagem aérea, porque a questão dele era mais para grupo. Eu comecei a emitir passagem aérea para ele. Aí eu comecei também a vender grupo para ele, enfim. E a gente começou a fazer essa parceria que com 2 anos a gente casou. Nossa, mas aí, como que você foi parar no turismo? Minha família vem de comércio, né? Meu pai sempre comerciante, minha mãe trabalhava na Caixa Econômica, mas tinha também essa veia comercial. E aí ele perguntou uma vez para mim, você quer montar uma agência de viagem? Eu disse, quero, pai. Então vamos montar. Aí ele montou a agência de viagem, eu comecei, daí, porque eu já vendi várias coisas, né? Eu já vendi de bombom na porta de casa, camarão, polpa de fruta, enfim. E aí ele fez, vamos tentar agora nossa agência de viagens? Bora. Aí eu conheci Antônio, a gente começou a trabalhar junto nessa parceria, né? Quando eu estava próximo de me casar, eu acabei que, não quero agência porque eu era só. Uhum. E depois de 1 ano de casado, surgiu a oportunidade de eu entrar como sócia dele. E aí a gente tá até hoje. E o interessante é que vocês começaram com a ideia de agência em 2003, aproximadamente. Foi. Então, vocês viveram várias etapas do movimento do turismo, né? Porque até em 2003 não era como é hoje, as pessoas comprar pela internet, Como que foi esse início? O início, para mim, particularmente, foi bem difícil, porque eu não tinha tanta informação e não era tão preparado para esse ramo em si. Era muito mais difícil você obter informação do que hoje na internet. Rafa já tinha experiência maior, porque ela fez um estágio numa operadora grande. E o início foi bem difícil mesmo, assim, mas eu tinha um sonho muito grande. Eu já comecei muito pequeno. Eu comecei com um fax que meu pai, né, me deu. Na época era fax ainda. O ar-condicionado no meu quarto
e o computador do meu sócio. Era o que a gente tinha. Então era 1 hora eu no computador, 1 hora ele no computador. Revezando, né? Revezando. E a gente e assim, o que eu sonhava era de fazer coisas grandes, mesmo sem ter capital, sem ter conhecimento, mas fui atrás. O empreendedor sempre nasce com um grande sonho, né? E eu não parava, minha cabeça era o tempo Não, inteiro. sua cabeça não para. Era o tempo inteiro, eu era ousado. Eu imaginava fazendo grandes grupos internacionais com jovens e ia atrás de fazer. Não imagino hoje fazendo isso. Essa coragem que eu tinha quando eu era mais novo. E deu certo, foi dando certo. Vocês sempre trabalharam com os grupos, porque hoje vocês trabalham com viagens para Disney, viagens infantis, viagens corporativas, viagens de lazer, né? Mas desde o início foram esses mesmos segmentos ou vocês foram se adaptando ao longo do tempo? A gente começou focado ao turismo de jovens e adolescentes. Tem o escolar, né? O escolar, exatamente. Também no escolar. Aí a gente tem um sonho de fazer viagem para Disney, viagem para o Sul Jovem, que era pacotes que já tinham grandes empresas bem consolidadas, né, no mercado, e era difícil você entrar nesse mercado. Foi bem duro para a gente até visitou uma operadora que fazia para essas empresas, e ela nem recebeu a gente, nem pediu para entrar, nada, só perguntou, a gente disse o que era, ela falou, ó, vocês não vão vender isso. Não estou interessado em vocês. Não estou interessado. Fechou a porta e eu olhei pra Rafa olhou pra mim e namorava ainda, né? Foi. Mas a gente seguiu. Foi seguindo. E eu acho que o grande marco, né, pra agência foi uma vez eu estava assistindo um programa de televisão, vi um cruzeiro. Nunca tinha vendido um cruzeiro, nunca tinha ido, não tinha informação. Aí disse, vou fretar um navio. Um navio? Um navio. Inteiro? Inteirinho. E tinha mais, vou trazer pra sair daqui de João Pessoa, né, de Cabedelo. E nunca tinha vindo um navio pra Se é cá. pra sonhar grande, né? Não, ele realmente é bem ousado. E eu não tinha condições, eu não tinha carro, a Rafaela queria me pegar em casa. Foi coisa assim de louco, todo mundo dizia, você é louco, como é que você vai alugar se não tem condições e tal. E eu fui, né, na empresa que era a proprietária do cruzeiro e eu fiz um projeto e só, quero alugar, quero fazer um carnaval fora de época, quero colocar uma banda no cruzeiro e quero ir para Fernando Noronha. Mas um detalhe, eu quero que o navio vá lá para Cabedelo. E o pessoal perguntou, mas você tem experiência nisso? Demais, é o que eu mais vendo. O meu know-how inteiro é isso. Eu nunca tinha vendido uma cabine. Nunca tinha vendido uma cabine. E compraram a ideia. Fecharam o contrato comigo. Eu cheguei, né, em João Pessoa. A gente foi fazer o navio para ver toda a estrutura, como é que a gente ia fazer. Contratou. Não, e Rafaela embarca também, né? Rafaela namorava comigo, né? Na época a gente era namorado só. E a gente pegou. Qual foi a primeira banda? A primeira foi Netinho. Netinho, cantor baiano e tal. Colocou para tocar lá e fez o carnaval. 2007. Quando eu cheguei na agência de publicidade, a agência de publicidade fez, a gente tem que esperar, porque esse ano é Copa do Mundo, eleições, então assim, só pode lançar daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses eu não tenho como lançar, eu tenho que pagar para o mês. E a gente lançou, foi sucesso, em 1 mês a gente vendeu tudo. Tudo. Aí a agência, né, foi crescendo, a gente fez uma segunda versão, não foi fácil trazer o navio para cá. Tudo foi difícil. Foi o único navio que saiu do Porto Cabedelo. Eu nunca ouvi falar de navio saindo do Porto de Cabedelo. Já teve navio passando. Esse não, esse saiu daqui de João Pessoa. Todos os hóspedes embarcaram aqui. A gente teve que criar uma logística no porto, porque até a Polícia Federal dizia como é que a gente vai fazer a fiscalização das malas, como é que o pessoal vai entrar no porto, o porto é área de segurança. Então a gente que teve que levar tudo isso para as autoridades, não foi fácil, era muito novo, então assim, não era muito bem tratado, mas no final foi sucesso absoluto. Foi muito, movimentou a cidade, foi muito gostoso. Teve festa fantasia. Rafa viu lá o namorado dela no navio, começou a chorar de emoção nessa cena. Essa cena foi a mais marcante do... Marcou. Mas sabe o que eu acho interessante, Antônio e Rafaela, que toda vez que você conversa com um empreendedor, que é empreendedor raiz,
é sempre um louco, Uhum. um muito ousado, muito corajoso e meio insano às vezes. É. Mas isso aí foi esses 4 aí multiplicado, porque eu não teria coragem hoje. É desse jeito. Mas assim, o que eu acho bom é que, tipo, ele tem toda essa questão do sonhar grande, dessa ousadia e tal. E eu embarco na dele, mas eu embarco na dele, tipo, por trás, organizando. Você é o freio, o equilíbrio. Eu vou dando um equilíbrio e vou também organizando por trás, fazendo. Ele vai sonhando e eu vou tentando aqui devagarzinho, sabe? E colocando Difícil, tudo. desafio. Mas eu embarco E tem muito. sonho quase todos os dias. É. Aí tem todo um processo. Eu primeiro falo, ela primeiro diz não é assim. Não, é questão de terapia já, é processo de terapia, sabe? Então, assim, mas é porque ela diz não, e não sei, tá, mas aí você sempre me convence e a gente sempre embarca, mas tem que, porque se fossem os dois, eu acho que ousado demais, ai, tá, não sei, né? Aí eu penso, não, peraí, vamos. Sempre tem que ter o equilíbrio. E sociedade, é tanto que eu fiz... Eu não sei se vocês conhecem, tem Juliana, que ela faz análise DISC, né? Sim. Pra você, quando vai ter um sócio, por exemplo. O interessante é que você tenha essas características complementares. Que seja um que sonha e o outro que organiza. É. Porque realmente, se os dois forem sonhadores, vai sonhando, sonhando, sonhando e a conta atrás não fecha. E aí daqui a pouco não dá certo, né? Então vocês realmente fizeram uma troca muito boa, tanto que estão há mais de 20 anos trabalhando com isso, né? Mas eu tenho certeza também que durante essa jornada também teve muitas coisas boas. Qual foi, assim, o marco que vocês acharam... Você falou do navio, mas não, esse eu acho que foi muito mais de desafio, né? Mais de coisa, assim, que mudou o jogo de vocês. Vocês deixaram de ser sonhadores, saíram lá daquele ponto inicial que vocês estavam e falaram, não, agora deu certo, é isso que eu quero pra vida... E vocês tiveram aquela felicidade que o empreendedor tem quando vê as coisas acontecendo. Eu achei que foi quando a gente começou a viver da agência. É importante esse ponto, né? Teve um timing da agência, se a gente não fosse muito bem, assim, se eu não tivesse casado com o Rafa, que eu acho que, assim, um empreendedor, um homem ou uma mulher que é empreendedora tem que ter o suporte, né? Em casa. Rafa foi assim, foi um alicerce que eu tinha, um porto seguro que eu tinha que casou mesmo. Organizada, centrada, religiosa, me apoiava bastante. Então, assim, a gente ralou bastante e eu acho que quando a gente começou a ver, né, assim, viver da agência, a agência começou a estar bacana. Colher os frutos, eu acho que começou a dar satisfação da gente. E a gente, lá na agência, eu acho que o grande diferencial da gente é que a agência não tem aquele ambiente CNPJ, é um ambiente mais humano mesmo. A gente chega, fala com todos os clientes. Às vezes eu dou um grito lá na agência, tá todo mundo sentado, trabalhando, chega um cliente meu, opa, meu amigo, tudo bom? Vou lá, dar um abraço. Todo mundo para assim para olhar. Mas eu acho que isso é um diferencial. A gente passou a viajar muito, a mostrar muito nas redes sociais, já há um bom tempo, desde a época do Facebook. Né? Então, assim, a gente já mostrava o que as pessoas hoje, todo mundo faz, a gente já começou bem cedo. Então, acho que isso foi trazendo resultado pra gente. E quando a gente começou a grandes empresas já aqui, que a gente olhava e dizia assim, eu dizia pra Rafa, será que um dia a gente vai chegar no tamanho deles? E hoje a gente... Às vezes eu comento com o Antônio, dizendo, Antônio, olha só com quem a gente está. Entendeu? Porque são pessoas que a gente admira, que a gente vê, né? E a gente tá assim, sentado almoçando, junto, igual. De igual para igual. Exato, E a fala, mas isso é tão... Não é. Porque um dia a gente foi tão pequenininho e, como ele comentou, a gente já foi, tipo assim, escanteado. Disse assim, não, isso não é para vocês. Que hoje pra gente é muito, né? O simples fato da convivência, do respeito, das pessoas tratarem bem, né? Então, assim, eu acho que isso vale muito. Vale muito. É gratificante. Aí, porque, assim, quando você perguntou e ele respondeu isso, eu fiquei imaginando, tipo, poderia ser uma viagem, uma realização de um sonho, enfim, né? Mas, às vezes, o que a gente quer do trabalho mesmo é aquela coisa, a reciprocidade, né? Um reconhecimento,
uma valorização, que foi o que a gente estava conversando mais cedo. Não, eu acho, realmente, hoje a gente olha para trás e vê assim, pô, o que é que a gente construiu? Uma empresa que teve uma pandemia que não foi fácil para o nosso setor, mas que a gente soube passar bem, fez uma gestão de crise muito rápida, certeira, e isso até deu mais credibilidade para a agência. A gente trabalhar com adolescentes, viagem de 15 anos, é muito prazeroso, é muito gostoso você chegar de uma viagem dessa, onde o pai te contratou, né, para você prestar um serviço. Mas que quando você volta, os pais vão lá na agência, vão levar uma lembrança, um quadro, uma foto, o que é que seja, uma carta que ele apenas escreveu, né, perdeu o tempo dele escrevendo para te dar uma coisa que ele, teoricamente, você tem a obrigação de entregar, né? Mas eu acho que na viagem da Disney a gente chega a entregar mais. A gente assume realmente o papel de pai e mãe. Vocês vão junto nessa viagem? Sim. As Em viagens todas as viagens. de adolescente. E adolescente nós estamos juntos. Eu acho que deve ser desafiador viajar com um monte de adolescentes. É desafiador, mas assim, como é prazeroso. É prazeroso porque, por mais que a gente tenha a responsabilidade, que muita gente toca nesse assunto... Sim, eu acho que é um dos principais, né? Mas assim, a gente vê muito... Como a gente já prepara os pais, a gente prepara os adolescentes, todo mundo já sabe como a gente trabalha. Então, nesse sentido, eu acho que é mais leve. Sim. Tá? Porque a gente conseguiu, com essa transparência que a gente tem na empresa, de confiança e tudo, a gente fala de tudo sem tabu, sem, enfim, né? A gente tem delação premiada na viagem, tem as regras, mas não é porque tem regras que os meninos não vão deixar de aproveitar, entendeu? Mas, assim, a gente fazer junto a viagem da Disney com os adolescentes é com o pai e mãe mesmo. É como o Antônio tá falando, a gente é humano, a gente não tá ali como um CNPJ só fazendo o que foi pago para fazer. A gente faz o a mais, a gente se preocupa como fosse nossos mesmo. Se tá com calma, se tá passando mal, se não gostou de alguma coisa, vai lá e tenta modificar. Mas, Rafael, você tem um monte para cuidar. Mas cada um a gente tenta tratar realmente como único, sabe? Eu acho que são os 23 dias mais intensos que a gente tem. Nesse produto que a gente tem Disney, né? A gente virou uma referência nacional, tanto que as empresas que trabalham com Disney, a maioria hoje, acho que de 2 anos para cá, começaram a fazer cruzeiro também, porque nos outros estados não tinham cruzeiro. Só aqui na Paraíba, era uma tradição da Paraíba, já de agências que trabalhavam até antes que a gente. Mas o trabalho da gente estava tão bacana que as outras empresas começaram a fazer cruzeiro e ligavam para a gente para perguntar como era, o que deveria fazer, como deveria fazer. Eu acho também a forma que a gente trabalha com a questão da disciplina realmente é muito bacana. As agências estão tentando implementar isso nos estados, mas não é uma coisa que a gente implementou hoje, vem no caminho. É uma estrutura muito grande que a gente leva médico, filma a viagem, passa no cinema. Vai ter, acho que é outubro quadrado. Outubro. Vocês filmam? Não vou dizer a data ainda não, né? A gente faz o filme da viagem toda, vai videomaker, filma a viagem inteira. E no final a gente vai e leva pro cinema, pega e passa para eles assistirem a viagem dele no cinema. E é muito bacana. Assim, você vê que realmente eles se emocionam e tá revivendo a viagem. Dos produtos que vocês têm hoje, a Viagem Disney é o cargo-chefe da agência? Sim. E aí vocês fazem uma vez por ano? Uma vez por ano, mas a gente trabalha ela 2 anos antes. A cada viagem, ela é trabalhada, a gente vai trabalhar... 2 anos? 2 anos. 2 anos Já tem gente, a gente já tá comercializando em 2026. Então, quem vai viajar em 2026... Nossa, é muito tempo. Pra você ter ideia, 2025 já tinha acabado. Já não tinha mais vaga. A gente abriu um grupo extra. Senão a gente não ia conseguir mais vender, né? Para 2025. A gente abriu um grupo extra e a gente tá trabalhando em 2026. Nossa, que bacana. Hoje vocês têm consciência que vocês são referência no mercado em si. E como é saber disso hoje? Eu acho que dá uma pressão maior na gente. A gente sempre tá tentando inovar e melhorar. A gente não para, é o tempo inteiro. A gente dorme e acorda
E não só para Disney, para tudo na agência. Então, o tempo inteiro a gente ficar inovando, tentando buscar coisas novas. Hoje mesmo eu já estava com marketing, ó, a gente não pode ficar parado, já tem que ver isso, vai fazer conteúdo assim. Enfim, o tempo todo a gente está fazendo alguma coisa diferente, sabe? Tô querendo já fazer conteúdo para os adolescentes, direcionar só para eles. Porque a gente tem noção da visibilidade, né? Que a gente tem hoje. É onde a gente chega e comenta. Aí, pronto, a gente tá saindo agora da agência. Aí chegou uma mãe da Disney do ano que vem fez. Meu filho falou 3 vezes que você começou a seguir ele. Ele não lembrava e me disse de novo. E me disse de novo. Então, assim, ele achou o máximo. Eu fiz. Então, assim, tem algumas coisas que a gente, às vezes eu me pego realmente de surpresa, né, com isso. Mas eles têm essa admiração e às vezes eles acham que a gente tá um pouco distante. Mas não tá, porque a gente faz questão de seguir eles, de falar no grupo do WhatsApp com eles. E é tudo vocês mesmos que fazem. Sim. Que torna mais pessoal, né? A experiência. Para quando chegar a viagem, a gente já sabe o nome do adolescente, a gente já sabe quem é a mãe. Então, os pais deles se surpreendem. Como é que eles... No primeiro dia de viagem, eles já sabem o nome de praticamente todo mundo. Porque eu e Rafa, a gente tá à frente da operação desde agora dia 3 de setembro, que é aquela coisa que eu sempre fico pensando. Rafa, o que foi? A gente vai ter que ir em Miami e Nova York. Fazer o quê? A gente vai ter que ir em Miami e dormir no hotel, que é um hotel novo que a gente quer ficar. E a gente vai em Nova York, que é um outro hotel novo que a gente quer ir. Ela disse, não, mas a gente não já viu qual hotel, se a gente viu, mas a gente não sentiu. Então, como é que a gente vai levar os meninos se a gente ainda não sentiu como é... O que tem ao redor. Como é tomar o café da manhã lá, como são os corredores, como é que a gente vai fazer uma logística. A gente tem que... Na verdade, a gente trabalha nesse só produto não, mas a gente trabalha com excelência. A gente quer tudo. A gente Os quer... mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Desde a hora da venda, para chegar lá, o que ele perguntar, a gente está preparado para responder. E um dos grandes diferenciais hoje que eu vejo quem trabalha com serviço é a experiência. Porque é o que a gente estava conversando antes de começar, né? Hoje a percepção de valor, ela é muito subjetiva. Então, quanto mais você cria diferenciais na experiência que você dá quando é serviço, é o que vai realmente é o que vai marcar. É o vídeo que vocês passaram, o filme no cinema que vai criar aquela memória que aquela pessoa, aquele adolescente vai indicar para outro adolescente que vai falar, a pessoa vai contar. E aí você acaba ganhando mercado com aquela pessoa, que é o principal meio de marketing hoje, né? Que é o boca a boca, contando as experiências. E a viagem de 15 anos especial é um sonho do adolescente também. É um sonho dos pais e principalmente do adolescente. E é algo que marca a vida dele, né? É incomparável, não tem como... Vamos lá. Você tem uma viagem de intercâmbio. Você pode fazer em qualquer época da sua vida, até na sua terceira idade. Sim. Você tem viagem em família. Você pode fazer em qualquer época da sua vida. Agora, viagem de 15 anos, com seus amigos, todo mundo junto. É impossível. É só uma. É aquela oportunidade e pronto. 2019, é porque assim, as pessoas quando chegam na agência, é normal, natural. Você pergunta, quanto é o pacote da Disney? É X valor. Você vê o preço. O pai vê o preço. Aí você vai tentar explicar para ele como é que é, mas é uma pessoa querendo vender o seu produto. Com a chegada da internet, a gente conseguiu mostrar para os pais toda a estrutura que envolve uma viagem dessa. Digamos, 2019, você fazer uma festa com a Loki para os meninos, no auge dele, então aquilo ali foi um marco da cidade também. Vocês fizeram? Fez. E foi o mesmo show que ele foi apresentar no Rock in Rio logo depois, assim, foi uma festa muito bacana. Esse ano, que é a festa surpresa da gente, foi dentro do parque da Disney. A gente entrou pelos bastidores, vários funcionários da Disney com bastões de luzes para levar a gente para uma área privativa do Epcot, para a gente ver os fogos. O parque fechou. Outra, né, quantidade de funcionários com bastões de luz para levar a gente para um pavilhão onde estava tendo o nosso jantar, nossa festa. O parque fechou, o parque da Disney fechado, só para o nosso grupo, com a festa para eles, e vindo receber eles o Mickey e a Minnie fantasiados a caráter de gala.
E a gente ficou lá até 1 da manhã, né? Meia-noite, 1 hora da manhã. Então, assim, é uma coisa que é surreal você imaginar. Pô, como é que você fecha um parque, faz uma festa... Da Disney, né? Na Disney. Não é um parquezinho, Não, é o parque da Disney. Então, assim, é uma estrutura gigantesca. Você levar na nossa equipe, a gente levou 3 médicos. Então, assim, o menino, tô com dor de cabeça, o médico tava com a gente no parque, o médico tava com a gente na festa, tava com a gente no ônibus, tava com a gente onde a gente fosse. Então, a gente tem toda uma estrutura. Então, quem manda na volta, fala, valeu cada centavo. Eu não imaginava que era tudo isso. E a rede social dá essa vantagem pra gente, né? Você conseguir mostrar e trazer o pai também pra dentro da viagem, pra ele curtir aquela viagem junto com o filho. Então, isso foi bacana. E um dos itens que eu acho também que é muito importante é a questão do pai se sentir seguro, né? Porque imagina, você vai deixar o seu filho de 15 anos, às vezes a primeira viagem que tá indo sozinho, e aí realmente não pode ser com pessoas desconhecidas, tem que ser com pessoas que eles estão criando um relacionamento. E eu acho que esse deve ser um diferencial de vocês em relação às outras agências, né? Porque a agência de viagem, a gente sabe que tem inúmeras, né? Mas não com esse detalhamento que vocês fazem. E eu acho que é uma característica muito nossa, né? Essa humanização que a gente tem, não só no grupo da Disney, mas também nos grupos de adulto. A gente tem feito grupos... Antônio geralmente fala assim, não, vamos fazer com poucas pessoas e tal. E se cria um vínculo de amizade mesmo, né? Hoje em dia, muitos clientes nossos são nossos amigos, de sair, de almoçar, de jantar, de estar na casa do outro, enfim. Se cria esse vínculo, essa conexão muito forte. E a gente viaja muito, muito. A gente tá com tempo livre, a gente viaja. Mas a viagem que a gente faz é uma viagem de, vamos dizer assim, é o nosso curso. Conhecer um laboratório. Que é muito bom, né? É muito bom, mas tipo assim, a gente vai fazer um laboratório agora, dia 3, vai ser de 3 a 13 de setembro, a gente vai fazer Miami, Nova York e 4.000 quilômetros, né? 4.000 quilômetros, a gente vai fazer a Rota 66, Sim. que é de Chicago a Califórnia, são 4.000 quilômetros, porque a gente vai vender um grupo de 4x4 na Rota 66, tem uma agência parceira nossa. Mas a gente tem que conhecer, tem que saber onde é que vai parar, quantos quilômetros vão rodar. Tudo. Então a gente já vai lá, já vai ver tudo, chegar aqui e dizer, ó, a gente vai fazer isso. Então esse diferencial é que as outras agências assim não... Não, tem donos de agência que nunca foi uma das viagens que vende, então... É a busca da excelência. A gente tem que trabalhar com a excelência, não com... E outra coisa, a informação. Você conhecendo, você consegue passar tudo o que o cliente vai viver. Então fica mais fácil para a gente e para o cliente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que espera quando viaja com a gente. Ele sabe qual tipo de hotel que a gente fica, como é a viagem. Ele sabe que a gente tem o cuidado, né? Hoje a gente estava trabalhando no roteiro da África, que a gente vai lançar um grupo pro ano que vem. Espetacular. Dos sonhos. E aí ele pediu tudo e tal, e eu tava organizando o roteiro bem detalhado, né? E olhando aí restaurante, onde vai parar, as experiências, entendeu? Tudo bem minucioso para que justamente o cliente, ele, do início ao fim, ele tenha experiência no jantar. E agora, eu vou fazer o quê? Esse é o tipo de viagem que os clientes não esperam muito e vão voltar assim... Encantadíssimos. Encantados. É uma viagem surreal de linda. Muito bonita. E nunca fui pra África. Espetacular. Tem pessoal que fala assim, tem que ver lá. Tem. A gastronomia é maravilhosa. As paisagens são lindíssimas. Super organizado. Surpreendentes. Muito organizado e limpo também. E fora a questão dos animais. Eu encontrei na África. Eu fui esse ano sem muitas expectativas. Mas assim, pronto, o pessoal lá na agência de Rafa, a gente via no seu semana que você estava em extra também. Ele fez 5 safaris lá, né? Foi. Então, expert. Aí, Antônio, eu aproveitando, Antônio Rafael, eu queria fazer uma pergunta, porque você falou rapidamente ali que passando pela pandemia, que foi, eu acho que um dos momentos críticos para quem trabalha com viagens, eventos, e aí você disse que foi muito rápido e certeiro. Qual foram as estratégias que vocês usaram para
passar pela pandemia bem? Porque muitas agências quebraram na pandemia, né? Olha, na agência, a gente sempre, como a gente, graças a Deus, hoje a gente tem um volume grande de clientes, de discussões, de tudo. A gente já vinha se preparando até financeiramente para a gente mesmo estar financiando nossas próprias viagens. Então a gente estava num momento muito bom. E quando aconteceu tudo, eu estava voltando do Canadá, já vim de máscara, eu estava com um grupo de adolescentes lá fazendo intercâmbio. Ah, tu tava no meio de uma viagem. Tá, Não, em janeiro. foi em janeiro. No comecinho mesmo. Quando ainda era uma gripezinha, era só pra... Que tava só falando lá, que tava Isso, tendo... mas quando ele chegou, ele passou um mês no Canadá. Então ele chegou mais ou menos dia 3, 4 de fevereiro, não foi? Ele já voltou de máscara. E o pessoal fazia, não, é só uma gripe. Aí ele fazia, não, vai ser só uma gripe. Então você já sentiu isso? Exatamente. Enquanto o pessoal tava naquela coisa, vai ser ou vai ser, a gente já tinha uma certa noção que não seria só uma gripe. Então, em março, Rafa, né, a gente foi pro hospital para ter nosso filho. Ele nasceu uma semana antes. Ele nasceu uma semana antes do lockdown. E logo depois eu fiz a reunião com todos na agência. A gente fez a reunião com eles e falou, a principal renda de vocês hoje é com as vendas, comissões. E vai fechar tudo. Então a gente vai indenizar todo mundo, a gente vai pagar todas as indenizações, vocês podem dar entrada no seguro-desemprego de vocês, não tinha nada ainda do governo, ele estava se cogitando, mas a gente também ficou muito preocupado com eles, e a gente, né, rescindiu todo mundo, e quando voltasse a gente iria chamar. Então a gente também resolveu o problema dos nossos funcionários e também a gente não ia estar, né, gastando caixa. Tirando caixa. E a gente ficou, eu particularmente fiquei muito à frente disso, lidando com cada um dos pais, e a gente transferiu acho que 95% da operação para 2021. Nossa, porque já eram pacotes todos fechados. Faltava 2 meses para a viagem acontecer. Estava tudo pago e não tinha reembolso. Aí veio a pancada em 2021 de novo, né? 2021, né? Que teve que cancelar de novo. Aí o pessoal que já tinha transferido para 2021 não queria remarcar de novo. Já ia estar com 17 anos, não tinha mais lógica. Então a gente foi pela razoabilidade. Quem comprou antes da pandemia, a gente devolveu o valor e ficou com os créditos nos fornecedores. A gente assumiu o crédito dos clientes. E quem comprou sabendo que estava na pandemia, a gente deixou de crédito. Porque a lei do turismo dizia que não era obrigatório a gente reembolsar se a gente desse o direito de crédito e remarcação. Mas eu acho que foi uma atitude assertiva da gente, né? E os pais, a princípio, essa lei da pandemia demorou um pouco a ser assimilada, mas era uma coisa pública e notória, não só a gente, como companhias aéreas, grandes players no mercado. E isso deu credibilidade pra gente. Foi muito assertivo. A gente conseguiu sair disso muito rápido. Em 2022, que foi o primeiro ano pós-pandemia, uma agência da Paraíba, né, foi a agência que mais levou jovens para a Disney das Américas. Né? Então, assim, foi o maior grupo, 299 passageiros, porque de joelhos a gente pediu a Deus, não foi Deus, só manda pra gente se a gente pode levar. Pode levar. Então 300 era muito. Aí chegou uma pessoa e disse assim, Rafaela, tem uma pessoa lá em Orlando que ela estava querendo entrar no grupo. Eu fiz, não, Deus me mandou 299, um a mais eu não quero. E a viagem foi tranquila, a gente foi, lógico, uma pressão muito grande, que a gente viajou na pandemia. Sim, no finalzinho, né? No finalzinho, mas tinha que fazer exame ainda, em janeiro tinha tido a Omicron, então assim, poderia vir qualquer outra coisa. Então a gente viajou muito tenso. E isso, assim, foi muito desgastante emocionalmente pra mim. Aí depois disso a gente limitou 2023 em 3 grupos, 2024 em 3 grupos, agora a gente tá aumentando para 4 grupos aos poucos. O pós-pandemia foi bom para os setores. O que foi ruim durante a pandemia, eu acho que voltou dobrado, porque todo mundo muito ansioso de sair, de viajar. Então, acho que foi bom também. E outra, teve muita oportunidade. Por exemplo, durante a pandemia, mas quando estavam voltando, o que aconteceu? Eu e Antônio fomos fazer quarentena no México. Aí ele pegou também toda essa questão da pandemia e a gente não parou. Então a gente foi fazer quarentena no México para entrar nos Estados Unidos, para mostrar como estava lá.
A gente foi para os parques para mostrar como é que estava sendo, porque as pessoas não tinham noção, né? Então a gente estava ali, estava fazendo conteúdo, vendo como é que estava, já estava vendo questão de logística. Aí teve a questão do estado, cheguei pra Rafa, vamos pra Maldivas. Rafa, pra Maldivas, vamos pra Maldivas. Aí vem a negativa, primeiro vem a negativa, né? Não, Mas é o que das Maldivas? A gente com essas lindas praias aqui. Não, E a pessoa nunca tinha ido. a questão não era nem essa, a questão era que assim, ela tava na pandemia, a gente vai fazer o que nas Maldivas? Vamos, porque de toda sorte, as pessoas vão ver que pode viajar. Você não tem E noção. era o que estava aberto. Você não tem noção Dubai, Maldivas era o que estava aberto. do que aconteceu. Isso foi em 2021, não foi? Foi 2021, junho de 2021. Foi. Sol escaldante em Dubai. E eu não falo inglês. Eu já visitei 91 países. Já fiz volta ao mundo em uma única viagem. E lá nesse hotel, a gente falou que ia levar um grupo para lá. E o diretor de grupos, o diretor de reserva individual e a auxiliar delas foram almoçar com a gente. Um era russo, a outra era da Indonésia e o rapaz era francês. Nossa, tudo distinto, né? Cada um uma língua. Fechei contrato com eles, um contrato com um valor assim surreal. E Rafaela filmando, o Antônio negociando com todo mundo ali, tá dando super certo e ele não fala inglês. E como é que se comunica? Tem um jeito. Eu falo em português, algumas fala em palavras em português, inglês, algumas palavras, ele entende. eu entendo a comunicação corporal, algumas palavras que são bem chaves, então assim, dentro da comunicação, algumas palavras que meu cérebro pega, eu consigo entender o contexto. No todo. Deu certo. No todo deu certo. É tipo assim, ele entende, aí eu falo um pouco, eu arranho um pouco. Aí a gente vai fazendo aquele equilíbrio, aí tem um Google Tradutor, enfim. Pra O finalizar, Google Tradutor ajuda todo mundo. pra finalizar a história, a World foi a agência que mais vendeu, né, esse hotel aqui na América do Sul. É tanto que eles mandaram até prêmio pra gente, a gente vendeu muito. Todos os dias a gente vendia. Todo dia. Todos os dias. A gente vendeu Maldivas como se fosse um Português. pacote para... Era todos os dias. Todo dia a gente vendia Dubai, Maldivas. Foi o que alavancou, assim, na pandemia, foi muito bom. Esses passos assertivos, assim, que a gente faz meio que no escuro, sem saber, eu sempre digo que é Deus. Porque como que você ia ser tão Mas é. Com certeza. específico Mas e dar certo? Então, tem algumas coisas que eu acho que é Deus guiando o caminho, falando, é isso aqui que você tem que ir pra... Exatamente. Tem alguns lugares que a gente vai, vamos conhecer tal lugar, aí a gente acha que vai vender tal, não vende. Mas, de qualquer forma, você está mostrando que você tem expertise. Que um dia, se quiser, uma pessoa quiser vir perguntar, falar, montar uma lua de mel para, um exemplo, Bali, né? A gente vai fazer e tem total propriedade para falar. Então, tem muitos lugares que às vezes a gente pode viajar, não deu certo naquela hora. Mas depois, lá na frente, dá uma virada. Mas Dubai, Maldivas foi assim, uma coisa impressionante. Aí ele passa o resto. Lembra de Dubai, Maldivas? Lembra de Dubai? É o argumento de convenção. Não, mas isso já foi até assunto meu e de Rafa. Rafa, tu já imaginasse de tudo que a gente fez? Foi tudo assim, muito assertivo. Não tem uma explicação. Foi Deus, assim, colocando a mão mesmo, assim, ó, faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora. E deu tudo certinho. E uma história até, assim, falando em Deus, uma história até que quando eu conheci a Rafaela, eu convidei a Rafaela para ir na nossa primeira excursão, né? Que era saindo do Colégio Gel para Porto Seguro. E na época, como eu te falei, era o fax. Era o faxinho que eu ganhei. Mandei a lista de passageiros para a empresa de ônibus. Foram 3 ônibus, eram 150 passageiros, né? Na nossa primeira viagem. E a empresa de ônibus recebeu o fax meio que ilegível. Então eles escreveram os nomes dos passageiros, muitos nomes errados. Rafaela foi para Rafael. E na hora de sair, o motorista chegou e disse, tem 25 nomes errados, esses 25 nomes não vão sair. Você pensa, como assim? Não vão. Nem adianta, esses 25 hoje não embarcam. Agora tem que imaginar, 150 passageiros, adolescentes, terceiro ano. Pai, mãe, irmão, cachorro, papagaio, tudo indo deixar na frente da escola. Tinha o quê? Umas 600 pessoas. Todo mundo emocionado. Todo mundo emocionado que os filhos iam viajar. Eu chegasse, 25 pessoas não vão viajar.
Aí fui pro banheiro, né? Tinha 23 anos, fiquei olhando no espelho e nem passou nada. Comecei a chorar. Aí fui falar com Deus mesmo. Cheguei e disse, Deus, me ajuda porque eu não tenho o que fazer. O que é que eu vou fazer para levar esses meninos? E as pessoas foram lá na agência, confiaram, compraram. Então isso me doía muito. Aí saí do banheiro. Quando eu saio do banheiro, passa, né, uma pessoa que eu conheço, que tem uma empresa de ônibus, e faz, Antônio, tá precisando de alguma coisa? Eu estou. Tenho um ônibus. Aí ele faz, eu tenho, eu te mando. Então ali foi assim, uma prova que Deus fala comigo. E ali ele falou comigo e fez, ó, eu não vou te deixar não. E foi a nossa primeira viagem. Se ali não tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje. Então até todos esses momentos, eu sinto que ele coloca a mão. Em tudo que eu faço, eu faço, tu tem coragem de fazer isso? Tenho, porque vai dar certo. Porque não sou eu fazendo sozinho, né? Tudo que Deus está na frente sempre... Então, a viagem de 2022 com o José de 99, em muitos momentos ele estava ali com a gente. Em muitos momentos que a gente não imaginava, sabe? E assim, eu vejo a viagem de 2022 com o José de 99, que eu disse assim, Antônio, peraí. Mas foi muito boa porque aquilo, tipo, o que melhor eu consigo. Ele me capacitou, entendeu? Deus me capacitou pra levar. Só que depois eu disse, não, mas peraí que eu não quero, vamos dar uma freada, né? Aí foi por isso que esse ano a gente disse, não, 200 dá. E bote 200 que dá pra gente levar e tal. Porque também, o que a gente não quer é que ultrapasse a medida de ter a identidade de cada um, entendeu? Que a gente saiba quem são. Porque às vezes quando você tá com muita gente, você meio que perde isso. E não era nossa filosofia. E não vai ter a experiência que vocês trabalham tanto para oferecer. Exato, exatamente. Então assim, cada dia, eu tenho uma colaboradora que ela diz assim, Rafaela, você é blindada. Aí eu falei assim, sou blindada. Aí aqui ali acontece uma coisa, não. Tá vendo? Bora. Enfim, mas graças a Deus, a gente tem muito, assim, Deus em tudo que a gente faz no nosso dia a dia e Ele tá sempre presente. Vocês fazem assim, por exemplo, cheguei até aqui, mas eu planejo isso para minha empresa. Vocês conseguem enxergar onde vocês vão estar daqui a 5 anos, 2 anos? Não, porque às vezes a gente já pensa em desacelerar um pouco, mas antes da pandemia éramos 9, hoje somos 20. Já a agência, o espaço físico da agência hoje é o dobro de antes da pandemia. Uma coisa que eu vejo que a gente não tem muito essa questão, né? Eu vejo muito isso, assim, em mentoria. Sim, sempre. Cresceu 5 vezes, cresceu 10 vezes, dobra o faturamento. Não, a gente só vai, né? O faturamento ele vem crescendo ano a ano, mas... É uma coisa que a gente planejou. Eu quero isso, entendeu? A gente vai trabalhando e galgando e as coisas vão acontecendo e a gente vai conforme a maré. Hoje a gente já chega um pro outro e faz, a gente quer ter prazer em trabalhar. Hoje a gente tá trabalhando no que a gente tem prazer, a gente faz o que a gente gosta. Já se tornou, Bruno, viagem de Dubai, a gente foi com 26 pessoas. Não foi uma viagem a trabalho. Foi uma confraternização. Foi espetacular. Os clientes eram clientes já conhecidos, entendeu? Então, assim, a gente foi uma viagem de amigos. Não parecia que a gente estava trabalhando, entendeu? E como a gente já tem a expertise, tudo vai fluindo, que eles nem percebem o que tá acontecendo. Tá tudo planejado ali. Exatamente. A de Dubai foi maravilhosa. Maravilhosa. E Dubai é um destino que tá em alta, né? Tá, e é muito bom, ele gosta muito. E outra, se você for a Dubai, vai ter coisa nova pra você ver, né? Então, assim, Dubai nunca cate. E é um destino barato. Você pode ir para restaurantes Michelin, bons restaurantes, pagando o preço que você paga no restaurante aqui. Então, eu acho um destino, sabendo, né, fazer os horários, quais são os restaurantes, o destino, a gente já foi algumas vezes, quando tem a oportunidade
quer ir de novo e quer levar os nossos filhos. Né? Na verdade, o mundo é pequeno, né? Para as viagens que a gente quer fazer. E Não, e você já trabalhou com viagem há 20 anos, já viaja o mundo há 20 anos, e mesmo assim, ainda... Tem muita coisa. Todo dia a gente... Todo dia não, mas quase todos os dias a gente combina. Ó, tem isso aqui pra gente conhecer. Aí tem isso aqui. Aí eu falo pra ela, então você só tem uma vida. Várias coisas. Não, o que eu acho mais interessante assim, da nossa conversa é que dá pra ver nos olhos de vocês que vocês são felizes fazendo o que vocês fazem. Que eu acho que é um privilégio de poucos. Porque a maioria das pessoas, sejam CLTs ou até mesmo alguns empresários, às vezes estão indo só porque já fizeram e tem a obrigação de fazer. E às vezes já não aguenta mais aquilo, mas continua apenas pelo compromisso. E vocês não. Vocês estão felizes com o que fazem, né? E eu acho que isso é muito raro hoje em dia. Porque geralmente quem é CLT às vezes está talvez não satisfeito de onde está. E quem é empresário às vezes está com um fardo muito pesado. Né? Porque quem é empreendedor tem um fardo muito pesado. Porque a gente está falando aqui das viagens, mas tem toda a responsabilidade civil, criminal. O peso nas costas, né? De toda essa... para você ver o peso disso. As meninas chegaram, acho que foi ano passado, acho que em 2022. Chegaram para mim do meu filho, né? Que ele nasceu na pandemia. Aí conversando, ele fez, tio, tu não sente saudade dele, não? Tu não ligasse para ele, não. Isso no outro dia, a gente tava acho que ele tava na Times Square. Não sei. Só sei que a gente conversando com eles, eu peguei e disse, ó, não dá tempo de eu sentir saudade dele. Na verdade, eu não lembro de ligar pra ele. Primeiro que ele tá com os avós, tá bem melhor do que se estivesse até comigo. Ele ama os avós, apaixonado. E segundo, eu tenho aqui 299 filhos, porque de fato são filhos. Se adoecer, eu tô lá. Se briga, a gente tá lá. Tem menino que tá chorando. Eu chego lá, diga, meu lindo, o que é que você tá sentindo? Não, tio, a minha namorada acabou com isso. Não, isso é besteira, você vai chorar muito ainda na vida. São muitas conversas. Mas ela quer namorar com o meu melhor amigo. Aí a bronca é grande, meu amigo. Aí eu não sei nem o que falar pra você. Vai falar com a Rafaela. É muito gostoso. O menino foi cortar as unhas. Teve um que ia no meu quarto pra cortar as unhas. Eu disse assim, tia, eu só consigo cortar a mão esquerda, a direita não, corta pra mim. Aí ele chegou aí duas vezes pra cortar as unhas. É muito gostoso, é muito prazeroso. Mas é uma responsabilidade muito grande. Um médico chegou pra mim e falou, Antônio, sua responsabilidade é ser louco. Se o senhor que opera uma pessoa e um juiz que julga, cada um com seu peso, cada um com sua responsabilidade. A gente não acha a gente acha tão tranquilo. Vocês falam numa leveza, assim, do que vocês fazem, que quem tá ouvindo vocês e quem vai ouvir o podcast não tem noção, às vezes, do que é levar 299 adolescentes numa viagem. E toda marcada, a gente tem horário. Antes de ir pra viagem, a gente tem horário de tudo que a gente vai fazer do primeiro ao último dia. E todos os horários são seguidos à risca. Então, assim, é tudo muito pensado. Lógico, pode. Vai fazer o quê? 16, 15 anos que a gente faz isso. E é uma constante, né? É uma constante evolução. Vai. Assim, por mais que a gente tenha essa constante evolução, esse ano mesmo, no dia da festa surpresa, de 15 anos, começou os fogos. E a música. E tudo da Disney é muito mágico. E, ao mesmo tempo, eu e ele conseguimos sentir uma gratidão tão forte de estar ali, de sermos nós que estamos realizando, não a gente realizando, mas a gente fazendo com que eles realizem o sonho deles, entendeu? Sendo um instrumento. Não é um instrumento, porque na verdade quem realiza mesmo são os pais. São os pais, mas nós somos os instrumentos, né? Porque eu acho que cada um tem um dom. Sim. Como a Antônio estava falando da questão de responsabilidade e tal. E Deus me deu esse dom de ser instrumento de realizar o sonho, de estar ali, fazendo com que eles sintam, que eles se abracem, que eles se emocionem também. Enfim, e aí foi bem emocionante, né? Foi para nós dois, a gente se abraçou e ficou naquilo, assim, olha só o que a gente fez.
né? E você estar emocionado depois de 16 anos fazendo a mesma coisa? Exatamente. Tem gente que faz há 2 anos e não aguenta mais. Não. Isso aí a gente ama. Então assim, é gratificante. É muito gratificante vê-los chorando na frente do castelo, emocionados, entendeu? É muito, muito gratificante. É o que faz, eu acho que é o combustível que a gente tem realmente pro outro ano, tá de novo fazendo, enfim. Eu gosto. Eu gosto muito. Dá pra perceber. Tem uns perrengues, sabe? Tem assim, né? Aqueles aperreios. Mas é como a mãe, quando vai dar a luz, não tem a dor do parto, você não esquece. Aí você vai querer ter outro menino, né? Não, geralmente quem tem o primeiro diz, não vou ter nunca. Aí daqui a pouco tá grávida de novo. Pronto, desse jeito. E é engraçado, quando acaba a viagem, você vem numa adrenalina tão alta, que eu particularmente, eu ia dormir de 3 horas da manhã, de 4, porque eu ficava nos corredores. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei pra Rafa, o mundo tá muito parado. Não tem nada pra gente fazer, assim, não tem uma bronca, não tem um menino que tá precisando de alguma coisa. Não tem ninguém chorando. Então, assim, isso é tão grande. Aí você tem que... Eu acho que o corpo tem que se acostumar com a volta à rotina. É muito bacana, muito bacana. Agora também tem, falando em responsabilidade, a gente, não só a Disney, né, a gente vem o mundo inteiro, aí tem que imaginar agora, a gente tá aqui nesse podcast, mas a gente tem clientes no mundo inteiro. E outra coisa, tendo serviços que não dependem diretamente da gente, eles estão pagos e contratados, mas a gente depende que toda essa rede no mundo todo funcione. A companhia aérea voe, o hotel não esteja com overbook, o receptivo apareça para pegar. Qualquer falha dessa, teoricamente, digamos, não foi a World que causou aquela falha, mas o cliente, ele vai ligar pra gente. O voo não saiu, ele vai ligar pra gente. O hotel tá em over, vai ligar pra gente. O transfer não apareceu, vai ligar pra gente. E a gente tem que assumir essa responsabilidade e esse ônus. Então, é uma responsabilidade muito grande. É um trabalho bem... Voo já atrasou, já foi cancelado? Vários anos. E aí você tem que contornar tudo, né? Tem. Eu acho que já tá calejado, já é uma coisa normal. O primeiro ano que houve, tipo, na Disney em si, os pais ficaram meio assim e tal, aí já serve de aprendizado. Tudo é um aprendizado, né? Já no segundo ano, já preparou. Hoje, um dia, se houver um voo atrasado, os pais não estão nem aí mais. É porque a gente já fala para os pais, o voo atrasar faz parte do cotidiano da aviação. Sim. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo porque não tem achismo. Se tiver achismo, vai ter bronca. Se acende a luz no painel e no checklist do piloto aquela luz não pode voar, o avião pode ser 0 ou pode ter vários anos de uso. O avião não vai decolar, não adianta. Então aquilo é para nossa segurança. Qual o procedimento? Sai, alta temporada, será que tem vaga no voo no mesmo dia? Tem que dormir no hotel? Isso a gente fala na reunião, desse jeito. Gente, quem aqui já teve problema com um atraso de voo? Todo mundo levanta a mão. Então, gente, se acontecer, fica calmo, tranquilo, eles vão estar seguros por saúde e vão estar com a gente. Alinhamento de expectativa, né? Eu acho esse ponto fundamental, porque às vezes o outro fica frustrado, não é nem pelo serviço, é pela expectativa que ele estava daquele serviço. Exatamente. Né? Então, quando você alinha ali a expectativa de tudo, né? Nossa reunião era gravada e ela é passada ao vivo. São 4 câmeras no palco. Então, é tipo um programa de televisão. Porque tem pessoas de outros estados que compram com a gente, mandam o filho do Acre, de Roraima, de Porto Alegre, Brasília. De Porto Alegre. Sim. Então, assim, que não conhece a agência, só acompanhou nas redes sociais. Então, ela pode participar totalmente da nossa reunião. É super e fica gravado. E na nossa reunião é muito engraçado. A gente tá fazendo uma reunião para Disney, né? Para Orlando, para Universal. São 2, 3 horas de reunião. A gente não fala o parque. É só do que pode acontecer, do que não é permitido. Eu disse, Rafa, eu não sei como é permitido viajar com ele. Porque a gente fala tudo que pode acontecer, que não pode. Mas a reunião é mágica, é bacana, é gostosa, é engraçada. E a gente realmente prepara os pais. Então, eles vão muito preparados. A gente tem um grupo no WhatsApp que é fechado, então acontece alguma coisa. Antes dos meninos avisarem aos pais, eu já estou avisando. Tá acontecendo isso, tal, a gente vai fazer isso.
Quando o menino vai falar pro pai, o pai já sabe o que é que está acontecendo. Então, assim, tá rodando muito bem. Tá muito, muito, Não, muito. é tanto que vocês estão há mais de 16 anos especificamente com a Disney e mais de 20 anos com a agência e é referência no mercado, né? Mas, para quem está nos assistindo aqui, indo para o finalzinho do nosso podcast, que senão a gente passa a noite aqui falando. A gente falou do início de vocês, que como o início de todo empreendedor que vem do zero, né, é muito difícil. O que vocês diriam para aqueles que estão nos assistindo com o objetivo de se inspirar? Qual conselho vocês dariam para eles? Na minha história, né, que é muito ligada desde o início da agência, estudar. Estudar, que eu digo, não, nem acadêmica, eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu sempre procurei estar vendo os concorrentes, aprendendo com eles, tendo uma concorrência saudável, né? Eu não acho que seja errado você ver o que é que as pessoas que trabalham no mesmo ramo estão fazendo, você evoluir, você aprimorar, você também inovar. E eu acho que todo negócio tem um tempo de... ele vai, né, nascendo, De maturação, maturando, vai crescendo. A gente foi muito persistente. Eu acho que a gente levou 8 anos para consolidar a empresa, né? A gente passou bem vários perrengues, porque no negócio, às vezes, eu acho, toda empresa pequena vai muito da necessidade. Às vezes você precisa viver daquilo, né? E a gente foi persistente. A gente foi crescendo de uma forma que hoje realmente a gente está confortável e gostando do que a gente faz. A gente conversando até, né, a gente disse que a gente chegou no que a gente imaginava. Hoje, uma pergunta que você fez, daqui a 5 anos, o que é que você imagina? Não, hoje a vida vai levando a gente. Mas o conselho que eu dou, é que realmente... se for uma coisa boa em que você acredita, vá sem medo. Porque eu fiz muita coisa assim, na cara e na coragem, deu certo. Foi chamado de louco por muita gente. Mas todas as loucuras, no final, foi tudo ok. Deram resultado. Deram resultado. Uma coisa que o Antônio falou que eu acho muito interessante é... vocês levaram 8 anos para se consolidar no mercado, né? E hoje eu vejo uma ansiedade das pessoas em dar certo. Então, ela tenta ali 6 meses, 1 ano, não deu certo, elas acham que não... Exato. É muito a ansiedade das pessoas, eu acho muito também devido às redes sociais. Com certeza. Elas veem muita gente ficando muito milionária, muito rápido, e elas querem isso. E eu acho que até devido a isso tem muita gente em depressão. Mas não é isso, eu acho. Eu acho que nem assim as pessoas veem as pessoas ficarem milionárias muito rápido. Elas não sabem o por trás daquelas pessoas. Não, mas Só que o ela Instagram... pode querer, ela não pode saber, mas querer ela quer. O grande Ela problema quer é que o Instagram... alguma coisa Exatamente. que deu estralo. O Instagram, ele tá fazendo justamente isso, fazer com que as pessoas achem que a vida do outro é muito fácil e que foi muito rápido e fácil. Exato. Entendeu? Que a gente tá contando um pouquinho da nossa história, muitas pessoas não sabem que a agência tem 20 anos, porque só conhece a agência há 2, 3 anos, acham que foi assim. E não foi, né? Teve muitos altos e baixos, muito aprendizado, relação, arregaçar a manga, domingo a gente trabalhando, feriado eu estava dentro da agência. Então as pessoas não veem, né, a dificuldade. Então, assim, para quem está começando, tem que realmente ralar mesmo, né? Aqui no nosso estado, eu acho que o que mais faz as pessoas desistirem e fecharem é não ter o fair play financeiro. Exemplo. Confundir faturamento com lucro, isso em vários segmentos. Uma gestão financeira eficiente, né? A gente sempre teve salário. Sempre. E a gente sempre deu do nosso salário. E quanto mais a agência foi se capitalizando, tendo caixa, isso foi dando mais oportunidades para a gente gerar novos negócios e para a agência ter produtos para ela mesma gerir, né? E se autofinanciar, ter menos custo, dar um lucro maior. Isso foi uma das coisas mais certas que a gente fez. É tanto que na pandemia a gente conseguiu passar, né? Não vou dizer totalmente super tranquilo, mas a gente fez certo, a gente fez reto, centrado, a gente ligou para os pais, não precisa mais pagar boleto que a viagem não vai sair. E tem que estar bem preparado para poder... Imagina, ligar, olha,
não preciso pagar. E eu vou pensando, eu não vou ter faturamento. Não vou ter faturamento e não vou ter meu dinheiro com minha agência fechada. E outra coisa, sem receber o reembolso daquela viagem que já está paga. Sim. Então, assim, a gente fez uma gestão de crise mesmo. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que realmente quer abrir um negócio, se organiza e principalmente na parte financeira. Tem um salário, vive daquele salário. Quer fazer uma retirada anual, faz, estuda, deixa um dinheiro para tu investir. Mas muitas empresas se perdem o caminho, eu acho, na minha opinião, não sou nenhum expert, mas pelo que eu vejo, vejo com as pessoas que eu conheço, muitos se perdem nisso, quando mistura o faturamento com... E geralmente quem começa do zero sempre mistura. É porque precisa viver, É. né? Precisa viver, então assim, é complicado. Então eu acho que até na hora de você planejar abrir alguma coisa, você tem que planejar também ter o valor de você se sustentar, porque senão... E ter sempre ali um caixa esperando, preparado para uma crise, né? E esperar o tempo de amadurecimento também, porque muita gente quer abrir a empresa hoje, amanhã, ou quer estar fazendo retirada do caixa da empresa. E aí demora um tempo. Eu sempre comparo uma empresa a um bebê. Imagina que você criou uma empresa hoje, ela é um bebê. Ela vai crescer, ela vai se adaptar, ela vai maturar. Aí sim, quando ela virar um adulto, ela vai começar a dar os frutos. Então tem um tempo de aprendizagem. E é tanto que aqui na Realize, a gente nunca fez nenhuma retirada. Tudo foi reinvestido. Então, é tanto que em 4 anos a gente mudou de escritório 3 vezes. Porque a gente cresce e reinveste. Eu tenho os meus sonhos, o pessoal que trabalha comigo, mas ele tá para quando a empresa estiver na fase adulta. Sim. Ela ainda não está na fase adulta. Como a de vocês, por exemplo, tem mais de 20 anos. Então, e às vezes o empreendedor tá tão ansioso para ter o que o Instagram ostenta... Sim. Que, não, eu tenho dentro da minha conta, eu vou tirar para poder... E aí eu acho que é quando acontece o que você falou, de misturar, e geralmente quando mistura dá muito errado. Exatamente. Essa consciência financeira é muito importante. E seu conselho, Rafaela, qual é? Não, é o que você estava falando, sabe? Eu acho que você tem que estudar muito o seu produto, o que você vai trabalhar, né? E tem que deixar a vergonha de lado. Porque às vezes a pessoa fica, porque eu não sei, porque eu não sei o quê, que fulaninho não indica. Não, é você que tem que bater de porta em porta, tá? É você que tem que botar o rosto no Instagram para poder vender. É você que tem que estudar e ter na ponta da língua o que você tá vendendo e tem que arregaçar a manga. É de domingo a domingo. Começo é de domingo a domingo. É você tá ali num restaurante, você tá vendendo seu peixe, você tá fazendo network, sabendo também como se relacionar, né? E eu acho que pedir muita orientação também a Deus. A entrega a Ele, que se for para ser seu, se for para dar certo, vai dar certo. Agora tem que ter resiliência. Tem uma frase, eu não vou me lembrar agora quem é a pessoa que fala, que diz assim, que não existe pobreza que resiste a 16 horas de trabalho. Não. As pessoas trabalham 8 e não querem... Exatamente. Eu não sei porque eu sempre, na minha cabeça, assim, eu dizia assim, não, eu vou dar certo. Acho que por isso que eu não tinha medo. Sempre teve a consciência que ia dar... Não, e assim, desde quando eu abri a agência até hoje, que eu acho que é uma coisa que todo empreendedor tem que ter, ele tem que tratar o cliente como o cliente. O cliente sempre é cliente, sempre é único, você sempre tem que dar atenção. Porque é ele que me sustenta. A gente tava no restaurante uma vez, um avô chegou pra Rafaela, a gente no meio do jantar, ele pediu licença, né, e fez, minha neta tá ali, realmente. Tinha uma mesa grande do lado, a menina tava chorando. E ele fez, ela tá ali chorando só porque ele viu, ela quer tirar uma foto com você. Ela disse, pronto, agora a celebridade, olha aí, ó. E Rafa foi tirar lá. O que eu vejo nisso? O carinho de uma menina que acompanha a gente nas redes sociais, a atenção que ela tem, ela se emocionou, ela viu, o Rafa foi lá tirar foto. Assim a gente é com todos os clientes, a gente faz uma festa, a gente abraça. Tem cliente que vai lá, quer ser atendido pra gente, a gente vai lá, atende. Então, a atenção... pequeno, médio, grande, você tem que ser do mesmo jeito, do início ao fim, a sua acessibilidade, você tá lá, você é a sua empresa. E a Disney tem muito disso, né, de cada um que tá ali ser único e ter experiência incrível, que é o principal produto de vocês. Exatamente. Então tem muita correlação, né? Tem. Na Disney não existe aquela frase, né, algumas empresas chegam e falam assim, não, se você estiver agradando a maioria, é o que importa. Não. A gente tem que agradar todos.
O pai que liga pra gente, precisando de alguma coisa na viagem, ele tem que ser atendido. Óbvio, quando não dá, né? Não dá. Mas teve um alinhamento antes da expectativa. Sim. A gente até prepara eles, se vocês fizerem isso, a gente não vai poder fazer por conta disso, mas a gente tá lá para auxiliar, tentar fazer. Tudo é muito explicado. Então, dá um certo conforto pra gente também. E qual é a frase que guia vocês no dia a dia e que vocês gostariam de deixar pro mundo? Não vale olhar, cada um com a sua, Rafaela. Nem faz esse olhar. E Antônio, qual? A que me marcou muito nesses últimos tempos foi a que a mãe falou. Sim. Essa daí foi... Ela chegou e falou, né? Disse que foi na agência, quando viu o valor do pacote, achou um valor alto. Mas no final ela mandou uma mensagem dizendo que muito custa o que muito vale. E que valeu cada centavo do que ela investiu. É justo que muito custe o que muito vale. Exatamente. Nossa, eu acho que isso é o maior feedback que você pode ter de um cliente. Não, e ela colocou assim: é uma viagem cara, talvez, se só você olhar o valor pago. Mas valeu cada esforço que eu fiz para estar com o auditor. Não era uma viagem para a Disney que ela queria. Ela sempre quis a viagem da World. Entendeu? Então, assim, isso realmente, eu chego me arrepiei. Isso é uma coisa que marca muito a gente. É o combustível, né? Porque a gente vê que não é só a viagem da Disney. Eles querem viajar com a World Tour, ter a experiência da World Tour. A gente se emociona e depois que a gente chega no viagem, acho que a gente passa uns 3 dias só vendo os comentários, né, dos pais. E muita gratidão, aquele feedback, assim, que foi uma coisa muito bacana. Então, eu digo, Rafael, eles contrataram a gente pra gente fazer isso. Então, assim, a gente transcendeu o CNPJ e foi com uma coisa pessoal. Eles falam com a gente, eles tocam na questão do amor, do carinho. A gente, de certa forma, tenta evangelizar eles também com algumas palavras, né? E em alguns momentos, né? Para eles, a gente faz oração. Até mesmo tenta, quando possível, levar eles para uma missa, para um culto. Então, isso eu acho que não tem preço. Isso não tem concorrência. Porque você chegou no ponto que o pai chega e vai. Ele quer o de tu. Enquanto eu estiver vivo, vou indicar vocês para todo mundo ter essa mesma experiência que a gente teve. Pronto, a gente falou. Aí. Transcendeu aí uma. É um brand muito forte, não tem concorrência. Né? Não é os pacotes, não, ninguém vai olhar, querem fazer com você. É o que eu digo a ele, Antônio. Só que tem a gente é o de tu. É verdade. Mas é diferencial, são pessoas, entendeu? Não são pessoas, não é uma marca. São pessoas, sim, que fazem a empresa, entende? Então é isso que eles querem. Eles querem o carinho que a gente dá a eles. Eles querem a atenção que a gente dá, né? O cuidado. É o que os pais querem e é o que os meninos querem também. Eu digo a eles, não. Só quem tem auditor é vocês. Eu concordo, mas é a sua frase. Você não me disse. Eu acho assim que toda vez que ele está conversando sobre a nossa história, é que... E eu não tenho, né, a visão que ele tem. Eu tô ali segurando os pratos com ele. Ao lado de um pequeno homem sempre tem uma grande mulher. Concordo. Essa é a minha frase, meu bordão. Mas eu acho que, assim, o que a gente pensa que é impossível é só um ponto de vista, né? A gente arregaçando as mangas mesmo e indo trabalhar e acreditando no que a gente tá fazendo, a gente consegue. O impossível vira o possível. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que vira. Deixa eu só contar uma historinha. Pode ficar por causa disso que eu tô falando. Quando foi em 2012, nesses altos e baixos, eu comecei a fazer visto lá na agência. E eu fazia visto no meu 3º turno. Então as pessoas acham que tudo é muito fácil. Sim. Hoje eu tenho 4 colaboradores só de visto. Eu tenho uma gerente com mais 3 colaboradores. Só pro visto. Mas eu comecei o visto no meu 3º turno. Então eu chegava em casa, eu tinha já minha filha e eu estava lá trabalhando. Estava lá fazendo o meu nome todos os dias.
todos os dias. Então, às vezes, a pessoa chega lá e para bicho precisa de tanta gente assim? Precisa. Porque hoje em dia a gente tem referência, mas a gente tem referência porque faz 15 anos que eu faço isso, né? Então, assim, quando você estava conversando, a pessoa começa e acha que com 6 meses, 1 ano não deu certo, vou parar, é justamente isso, a resiliência, né? A disciplina, de que você tem que ir plantando de pouquinho em pouquinho, fazendo seu nome. E outra, eu acho que a repetição do que a gente faz é que faz a gente ser a nossa expertise, né? Sim. Quanto mais eu faço, mais expertise eu tenho propriedade naquele assunto. Então, hoje, quando você estava falando, então, é uma prova também, sabe? Porque eu vim de um terceiro turno e hoje eu tenho uma empresa dentro da agência só de vistos, só focada para vistos. Que era o que você fazia no terceiro turno. Exatamente. Que hoje elas tomam conta, eu só faço mesmo a minha expertise de que quando elas estão com a dúvida ou outra e tal, mas eu tô por ali, tô vendo tudo, tô escutando tudo. Menos casos, né? Vendo os casos. Então, chega muito caso assim que você faz, eita, isso aqui é impossível. A gente, não, peraí, vamos fazer assim, vamos fazer assim e tal. Mas porque eu já fiz tanto, a gente já passou por tanta coisa, enfim, que você já tem uma expertise. Então, assim, acho que só com a repetição mesmo é que você vai criar essa autoridade. Pegando só um gancho no que você falou, que eu acho isso que você falou muito importante do terceiro turno. Por exemplo, esse podcast é terceiro turno. Exatamente. Né? E aí tem muita gente que reclama, mas eu não gosto do meu trabalho, mas eu não gosto da minha empresa, mas como é que eu vou sair para fazer? Gente, terceiro turno, sábado e domingo. Exatamente. Então, às vezes, falta só a pessoa realmente querer. Aí tem algumas pessoas que vêm conversar comigo e reclamar, falam, olha, nem vem. Porque se você realmente quisesse, você já tem dado um jeito de fazer. E aí as pessoas às vezes falam que eu sou muito rotulada de ser fria, mas é porque é muito óbvio pra mim que se a pessoa quiser, ela vai fazer acontecer. Ela vai dar um jeito, ela vai encaixar ali na agenda, ela vai fazer no ônibus, ela vai fazer no sábado, vai fazer no domingo. Ah, Jéssica, mas eu não vou ter um dia de descanso, mas é um período. Né? Você tem que ter uma privação, não, nada vai cair. E tudo que você faz, assim, é um período, você não vai fazer isso a vida toda. Não. Você fez algum tempo e depois deixou. Você faz algum período e volta dobrado lá depois. Exatamente. A recompensa, né? Mas eu sempre falo isso. Quando as pessoas geralmente falam assim, eu não gosto do emprego, eu não gosto de onde é que eu tô, não gosto disso. Às vezes o emprego ele não está entregando aquilo que a pessoa espera. Então, sempre você vê as outras pessoas e perde o foco no seu negócio, na sua empresa. Graças a Deus, mesmo a gente, né, naquele tempo difícil que a gente foi, né, lutando para crescer, a gente sempre foi focado, sempre focou. E quando você vai vendo o reconhecimento de toda aquela dificuldade, você se torna mais forte, você tem um controle maior da sua empresa, você tem mais, vamos dizer assim, você dá mais importância para todas as conquistas que você vai fazendo. Somos uma agência de João Pessoa, vamos dizer, somos uma grande agência em João Pessoa, mas somos muito pequenos em relação a empresas de São Paulo, de grandes centros, né? E em janeiro desse ano foi inaugurado o maior navio de todos os tempos, o Icon of the Seas, e foram chamadas 2.000 pessoas no mundo inteiro. Só foram convidados 3 brasileiros. Dos 3 brasileiros que estavam no navio, eu e Rafaela, de uma agência de João Pessoa. Então, assim, a gente comentou isso com a pessoa da empresa de São Paulo, que é uma grande agência que faz viagens científicas para grandes multinacionais. Ele estava dizendo, caramba, só tem nós 3 aqui. Eu disse, rapaz, tu é gigante. Eu sou lá da Paraíba, eu e minha esposa. Então, assim, é muito gratificante isso. Você tem uma empresa como a Royal Caribbean, que é uma marca extraordinária, e os últimos 7 navios que ela inaugurou, basicamente toda a classe Oasis e a classe agora Icon, a gente tava lá, até brinquei, para ter sucesso tem que ter o Demi Rafa dentro do cruzeiro. Então, assim, isso é muito gratificante, porque assim, a gente não é uma grande empresa nacional, mas a gente é uma empresa respeitada, que as outras pessoas, quando vai fazer grupo de adolescente, porque a World Tour faz, até eles falam, liga para eles. Então, assim, é uma troca, né? Então, assim, hoje eu sou muito realizado. Primeiro, minha empresa deu minha esposa.
da minha esposa, ver os meus filhos, ver meus amigos e ver os nossos colaboradores, que são pessoas que passam mais tempo com a gente do que, né, muitas pessoas da nossa família. Né? Então, e para finalizar, a última coisa, onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Na agência todos os dias, das 9 às 17 horas, quando a gente não está viajando, né, Rafa? E nas redes sociais? Sim, no Instagram. Viajando com a Rafa, o Horto Viagens e o Horto Jovem. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês, foi incrível. Vou deixar aqui linkado na descrição, tá? Para quem está nos assistindo, o link, na verdade, os arrobas da agência, da Rafa. Achei a história de vocês incrível, muito sucesso aí nos próximos... Você já tem muito sucesso, mas que venha muito mais. E muito obrigada por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da história de vocês. Se tentar tão gostoso, passou rápido, né? Não é? super Se rápido. brincar, a gente chega amanhã. E também, para quem nos assistir, não esquece de curtir e compartilhar. Pega esse link, coloca no grupo dos amigos empreendedores, dos amigos do trabalho. Se você é de uma pessoa também está pensando em construir ou reformar, saiba que nós a Realize. Somos especialistas em reformas e construções aqui na área da Praia de João Pessoa e temos uma equipe incrível pronta para atender você. Ia falar alguma coisa, Rafa? Não, só agradecer. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.